Tá, Caio, você tá aí a semana inteira falando no seu Instagram que a figura do pai é importante, que a figura do pai marca a gente, que a figura do pai vai ter um impacto em como a gente se relaciona. E quem não tem pai? E quem não conheceu o pai? Quem não teve nenhuma figura paterna? E aí? E aí? E aí? E aí que eu vou responder num vídeo, porque senão é muito difícil de escrever por texto. Vamos lá. Pessoal, olha só. Não existe gente que não tem pai, tá bom? Porque para fazer uma pessoa precisa do óvulo da mulher e do esperma do homem. Todo mundo tem um pai. E aí, a gente pode ter um pai ausente, a gente pode ter um pai que nos abandonou, a gente pode ter um pai que nos rejeitou, a gente pode ter um pai que sumiu, que desapareceu, a gente pode não saber quem é o nosso pai. Mas, independente de qualquer um desses casos, existe uma ideia do que é pai na sociedade. Então, alguém que não tem um pai, vamos pensar um menino que a sua mãe e o seu pai se separaram quando ele ainda estava no ventre, quando ele estava na barriga da mãe dele, e esse pai desapareceu no mundo. Esse menino pode não ter tido a presença do pai dele ali com ele. Mas ele ouviu o que era um pai, porque os amiguinhos dele têm pai, porque na televisão fala-se do pai, porque tem o dia dos pais, né? Porque a ideia arquetípica, a ideia simbólica do pai está na sociedade o tempo todo. Então, por exemplo, esse menino que o pai foi embora, quando ele ouve dizer o pai é aquele que ama o seu filho, que protege o seu filho, ele está escutando o quê? Eu não fui digno de ser protegido, eu não fui amado. O pai é aquele que ama quando ninguém mais... É só um pai mesmo para suportar o seu filho. Meu pai não me suportou. O pai é aquele que defende o seu filho. Ninguém quis me defender. Essas coisas todas vão ficando marcadas. Percebe que mesmo na ausência de um pai, a experiência paterna vai marcando a criança porque ele tem um pai pela falta. Então, quando eu tenho um pai, eu vou viver as experiências com esse pai. Mas mesmo que eu não tenha um pai, a presença da falta desse pai me acompanha. Então, eu posso não ter tido a figura paterna junto comigo, mas eu tenho a ideia da paternidade junto comigo. E o fato de todo mundo ter pai e eu não, cria uma marca em mim. Né? Eu falei na minha postagem que, às vezes, o jeito que a gente se relaciona nas nossas relações afetivas, principalmente se você é um homem gay, vai se relacionar com outro homem, podem estar carregadas por essa primeira experiência. Quantas vezes um homem gay que não teve o seu pai está se vinculando com um monte de gente que não cuida dele, que não protege ele? Basta um cara rejeitar ele e não querer saber que esse menino fica apaixonado, fica indo atrás. Percebe que mesmo a não participação, a não presença do pai já é uma marca? Então a gente tem que tomar cuidado, claro, né, gente? As postagens que a gente faz tem um recorte ali de um texto, né? E não dá pra falar de tudo, mas eu quis fazer esse vídeo pra dizer que não existe quem não tenha pai. Caio, mas meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos de idade. A sua experiência vai ser diferente daquele que nunca conheceu o pai, porque daí tem um registro de algo que depois se perdeu. Meu pai morava em casa, mas era completamente ausente, não queria saber da gente. Esse vai ser um outro registro. O importante é dizer que, se você conheceu ou não o seu pai, o simples fato de que você foi gerado por um homem e por uma mulher e que a ideia de paternidade existe no mundo e ela é comparativa, ela é assistida, ela é incentivada, isso causa com que você tenha uma experiência com a paternidade, mesmo que essa experiência seja uma experiência da falta, da ausência e de um desejo do que seria. Muitas pessoas que não conheceram os seus pais têm essa ideia: e se eu tivesse um pai? E se meu pai não tivesse ido embora? Será que eu teria sido protegido por daquele amiguinho que me batia na escola? Será que eu teria sido aconselhado? Percebe que essas fantasias de como teria sido também exercem influência? Então, gente, é importante a gente investigar, é importante a gente olhar para como foi a nossa paternidade, que exemplo ou falta de modelo que a gente teve e como isso afeta a gente. Por quê? Também uma coisa importante de dizer.
Todas essas coisas acontecem quando a gente é muito novinho, 3, 4, 5 anos de idade. Os registros nem sempre são registros conscientes, cognitivos. Muitas vezes esses registros ficaram na nossa experiência psíquica, na nossa experiência emocional, mas a gente não tem compreensão deles com clareza. É agora na vida adulta que a gente pode olhar para trás, se perguntar qual foi a minha história em relação à minha paternidade e se me perguntar, será que ela influencia? Será que ela perpassa? Será que ela passa pelas minhas experiências atuais? Né? O quanto de influência esse primeiro homem que eu amei, lembrando, ele existindo ou não, esse primeiro homem me influenciou, né? Caio, mas mesmo que eu não tenha conhecido meu pai e eu amei, porque você foi ensinado, né, que o papai é aquele que a gente ama, que a gente deseja, que a gente lembra, gente, que até uma criança que nunca conheceu o seu pai, ela foi ensinada por uma sociedade a respeitar, a olhar para esse pai simbólico. Então, é isso, se investiguem, se olhem, e quanto mais a gente conhece a nossa história e as influências delas sobre a gente, mais chance a gente tem de sair da inconsciência. Espero que esse vídeo ajude a esclarecer um pouquinho essa questão da paternidade. Me contem aí o que vocês ficaram pensando, que insights que vocês tiveram nas mensagens. Me escrevam aqui na mensagem, porque eu tô adorando conhecer um pouco mais do mundo interno de vocês através das mensagens de vocês. E se você tem um amigo que você percebe repetindo questões de um passado que estão na inconsciência, divulgue esse vídeo. Se esse vídeo te tocou, põe ele nos seus stories. Isso ajuda a divulgar o meu trabalho e trazer mais pessoas para esse processo reflexivo. Tá bom? Então tá bom. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.